Questão 8 dos propósitos, módulo 7, segunda lei da termodinâmica. Vem comigo. Queremos congelar 200 quilogramas de água a 0 graus Celsius, utilizando um refrigerador cuja eficiência seja igual a 1/7 da eficiência do refrigerador ideal de Carnot. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Nem, professor, vai misturar com calorimetria? Vai, tá? Admitindo-se que a temperatura da sala em que se encontra o refrigerador permaneça invariável em 39 graus Celsius, determine o trabalho necessário para o referido congelamento. Então, o exercício quer saber o trabalho que vai ser realizado ali pelo compressor para poder congelar esses 200 quilogramas de água. Considere o calor latente de fusão do gelo como 80 calorias por grama, né? Apesar de você saber que o exercício, na verdade, está falando de uma solidificação, né? Mas como você estudou muito bem em calorimetria, você sabe que o calor latente de solidificação em módulo é igual ao calor latente de fusão. Só muda o sinal aqui, né? Então seria menos 80 calorias por grama, beleza? Só muda isso, pessoal. É só o sinalzinho, né? Mas fusão e solidificação aí tem o mesmo módulo desse calor latente. Enfim, o que você tem que entender nesse exercício é a ideia do refrigerador aqui, ó. O refrigerador então separa dois ambientes, o ambiente interno que vai ser a nossa fonte fria e o ambiente externo que vai ser a nossa fonte quente. Lá fora, de acordo com o texto, está a 39 graus Celsius. Aqui dentro não ficou muito claro isso no texto, mas eu vou ter que considerar 0 graus Celsius, né? Já que inicialmente a água estava a zero e eu quero apenas congelar, eu não quero reduzir a temperatura para valores abaixo de zero. Então vou deixar a fonte fria aqui a 0 graus Celsius, beleza? Suave? Então tá bom, nós temos aqui esses valores para a temperatura da fonte fria e da fonte quente, beleza? Aqui está a água a ser congelada, esses 200 quilogramas de água a 0 graus Celsius. Então você tem aqui 200 quilos de água que você vai retirar calor, você não, né? O refrigerador vai retirar calor para que seja possível esse congelamento, essa solidificação. Bom, mas e aí, professor, como é que eu vou descobrir o trabalho? Começa a analisar o problema. É assim, você sabe que a eficiência de um refrigerador é o calor da fonte fria, que ele consegue retirar. E de novo, pessoal, não vou usar mais módulo aqui, tá? Você já entendeu que numa prova discursiva você colocará esses módulos, né? Mas a ideia aqui é que você pegue sem sinal mesmo, pega só os valores absolutos, tá? A eficiência, então, é o calor da fonte fria pelo trabalho. Essa, portanto, é a eficiência de qualquer refrigerador. É o que você quer, o que você deseja dele, sobre o que você dispõe para ele funcionar. Beleza? Aí o exercício está falando que a eficiência desse refrigerador é 1/7 da eficiência de um refrigerador ideal de Carnot. E aí, professor, como é que eu vou saber qual que é a eficiência do refrigerador de Carnot? Bom, vou te dar uma dica. Finge que você esqueceu, né? Lá na hora da prova. Mas você lembrou que eu falei assim, ó, o trabalho, ele é sempre a diferença do calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Já ajuda, ó. Você vai saber então que lá em cima fica QF, né? E aqui embaixo vai ser a diferença do QQ e do QF. Máquina térmica, refrigerador, saiba, o trabalho é a diferença do QQ e do QF. Qual que é a grande sacada? A gente vai trocar esses calores pelas temperaturas lá no ciclo de Carnot, no rendimento, ou nesse caso aqui, né, na eficiência, já que é um refrigerador de Carnot. Então nós teremos o seguinte, ó, ao invés de colocar calor da fonte fria, eu vou colocar a temperatura da fonte fria. Aqui eu vou colocar a temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria. Pronto. Assim nós conseguiremos descobrir qual é a eficiência real desse congelador, desse refrigerador, né? Mas lembre-se, a gente precisa utilizar as temperaturas em Kelvin. Então, por exemplo, 0 graus Celsius acrescentando 273 vai dar 273 kelvins.
39 graus Celsius, acrescentando 273, vai dar 312 kelvins. São esses valores que você vai utilizar aqui na fórmula, né? Então, bora. Vai ficar assim, ó. 1/7, temperatura da fonte fria 273, temperatura da fonte quente 312, temperatura da fonte fria 273. Perceba que 312 menos 273 dá 39, faz aí. E 39 menos 0 também é 39. Ah, fez sua matéria cumulativa, né? A variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Como aqui eu tenho uma diferença, eu posso encarar como uma variação, concorda? Lá em cima é só uma temperatura, então não tem como fugir, né? Então aqui fica 273 sobre 39. Então vai ser, ó, 1/7, a eficiência real, né? Vai ser 1/7 de 273 sobre 39. Mas olha só, 273 sobre 39 dá 7. Então isso aqui dá 7, ó. 1/7 de 7 dá 1. Pronto, você acabou de descobrir qual que é a eficiência real desse refrigerador. O que isso quer dizer, a eficiência ser 1? Significa que o trabalho que o compressor realiza sobre o fluido refrigerante ali é igual ao calor da fonte fria. O calor que é retirado ali da fonte fria, né? Pessoal, mas o que acontece? Na prática, essas eficiências, elas são maiores que 1. Aham. Na prática, pessoal, a gente considera as eficiências maiores do que 1. Por exemplo, ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado, geladeira, na prática tem eficiência entre 2 e 4, né? Do ponto de vista da engenharia, a gente adota que a eficiência é maior que 1, né? O refrigerador só presta se tiver uma eficiência maior do que 1. Mas aqui deu 1, pois é, pessoal, paciência. A questão talvez fez isso para facilitar a sua vida. Porque olha só, quando você coloca 1 aqui, olha o jeito que fica a nossa expressão. A eficiência, então, deu 1, não deu? Conclusão, você tem, portanto, que o calor da fonte fria é igual ao trabalho. Então, o calor da fonte fria, ou o trabalho, né? Pode ser também, já que a gente quer descobrir o trabalho, deixa eu colocar ele primeiro. O trabalho que o compressor vai realizar é igual ao calor da fonte fria. Pronto, é isso. Mas entenda, né? Vou deixar essa ressalva aí para vocês. Do ponto de vista da engenharia, as eficiências têm que ser maior do que 1, né? Tem que ser maiores do que 1. É isso. Pessoal, mas tá, beleza. Você me falou que o trabalho vai ser, portanto, igual ao calor da fonte fria. Isso. E o calor da fonte fria, pensando em módulo, tá? Esse sinalzinho aqui a gente pode até ignorar ele, pensando em módulo. Esse calor da fonte fria vai ser igual ao calor latente dessa solidificação que está acontecendo, né? Ah, professor, então o calor da fonte fria vai ser igual ao calor latente. O calor latente de solidificação é, só que eu vou pegar em módulo, beleza? Vamos voltar com o módulo aqui, só para ficar claro. Então, vai ser em módulo o nosso resultado aqui, beleza? Como é que nós calculamos esse calor latente? É a massa solidificada vezes o calor latente de solidificação. Eu quero, portanto, solidificar 200 kg, vou fazer questão de colocar a unidade, ó, 200 kg de água, cujo calor de solidificação vale 80, né? 80 calorias por grama. Deu ruim. Por quê? Porque aqui está quilograma e aqui grama. Aí esse quilo, ele vale 10 a terceira. Então, vou escrever aqui, ó, 200 vezes 10 a terceira gramas. Portanto, eu posso vir aqui cortar o grama de cima com o grama de baixo. E aí fica, portanto, deixa eu ver se eu consigo dar uma espremidinha aqui. Vamos ficar, portanto, com a seguinte quantidade de calor latente: 2 vezes 8, 16, vezes 10 a sexta calorias. Pronto, esse é o nosso calor da fonte fria. Então eu posso afirmar com toda certeza para você que o trabalho aqui, nesse referido refrigerador, será de 1,6 vezes 10 a sétima calorias.
Essa é a nossa resposta final. Beleza? Professor, não é em Joule, não? Bom, não pediu em Joule, não especificou no sistema internacional. E eu vou utilizar, portanto, a unidade que foi dada aí, né? No calor latente. Poderia ter pedido no SI, mas não falou nada, então vou deixar assim. Essa é a nossa resposta final. Esse é o trabalho realizado pelo compressor para o referido congelamento. Massa essa questão, né? Espero que você tenha entendido. Resposta, então, tá aí. Discursiva. Tamo junto, até a próxima.